Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, hoje é dia da sessão Nostalgia. É isso mesmo, nós vamos trazer para vocês aqui no canal 10 videogames mais caros e top de todos os tempos. Quem é apaixonado por videogame da antiga não pode deixar de curtir essa matéria que nós estamos trazendo aqui no canal de notícias agora para você. Então, assiste aí com calma, senta o dedo no like. Se você já jogou algum desses, deixa aí no comentário que eu quero ouvir você, ok? Direto e reto, vamos para a primeira situação de hoje. Para começar, do Atari 2600 ao PS3, videogames já foram vendidos a preços bastante altos e hoje são relíquias em 2021. Se você acha que os novos consoles do PS5, Xbox Series estão caros, um alento. Os videogames já custaram muito mais no passado e não estamos falando apenas no Brasil. Caso fosse vendido hoje, o clássico Atari 2600, sabe quanto ele custaria? R$ 4.824 na cotação do dólar atual, mais caro que os consoles da última geração. Isso sem falar no SNK New Deal, que chegaria às lojas pela bagatela de R$ 6.785 ou no infame Apple Pumpkin ou Pippin, que no caso aí com o preço sugerido seria de R$ 5.503. Confira agora a lista que a gente trouxe para vocês com os videogames mais caros já vendidos no mundo, segundo seu preço de lançamento em dólares. O ranking foi feito tendo como base o valor e ano de chegada dos consoles nos Estados Unidos, ajustada à inflação norte-americana do período até janeiro desse ano. Por isso, aparelhos mais antigos têm um preço nominal menor e um preço atualizado maior. O valor, entre parênteses, é quanto custaria o produto nos dias atuais. A consulta foi feita usando a calculadora do Departamento de Trabalho do Governo dos Estados Unidos. Para começar, o primeiro, lançado em 1995, Sega Saturno. Quem aí não lembra, hein, desse game aí? Sega Saturno. Sabe quanto ele custava na época? R$ 696, cerca de R$ 3.794 quando foi lançado. Após o sucesso da Mega Drive, a Sega se viu na difícil situação de fazer seu sucessor, enquanto o lado norte-americano da empresa apostava no acessório Sega 32, aproveitando a base conquistada do console anterior, o lado japonês decidiu desenvolver um hardware do zero. Assim, no meio dessa disputa, nasceu o Sega Saturno. O Sega Saturno vendeu relativamente bem lá no Japão, impulsionando sobretudo pelos portes de arcade. Porém, no resto do mundo, o PlayStation ganhou de lavada. Os motivos são simples. O Saturno era bem mais caro, $400, cerca de R$ 2.175 na cotação de hoje. E o console da Sony tinha uma biblioteca de jogos mais robustas. O mais irônico é que, após o fim abrupto da parceria Nintendo com a Sony, chegou a propor à Sega a criação de um novo console, mas a Sega japonesa teria vetado a parceria em favor do Saturno e a Sony decidiu desenvolver seu próprio videogame. Segundo videogame, lançado em 1982, o Atari 5200. Na época de lançamento, R$ 269, ou melhor, dólares. Hoje, ele custaria $746, cerca de R$ 4.060.
Após anos dominando o mercado de games, a Atari entrou na década de 80 ameaçada por novos concorrentes, sobretudo pelos computadores pessoais. Com isso, a empresa norte-americana decidiu lançar uma versão turbinada do clássico 2600, batizada de Atari 5200 em 1982. A melhoria no hardware veio com um preço de lançamento alto, $269, aproximadamente R$ 1.468. Não foi apenas isso que afastou os consumidores do console. O console, embora tenha sido pioneiro ao introduzir o direcional analógico, era difícil de manusear. Os jogos não tiveram o salto gráfico prometido e não havia retrocompatibilidade com o Atari 2600. Para piorar, o crash do mercado de games de 1983 já estava batendo a porta. Resultado, o Atari 5200 foi descontinuado 2 anos depois do lançamento, vendendo cerca de 1 milhão de unidades no mundo todo. Vamos para o terceiro? Vamos lá. Em 2006 foi lançado pela Sony o PS3, 60 GB. É isso mesmo, numa bagatela, batendo na casa de 600 a 791 dólares e 50, ou seja, 50 cents, cerca de 4.299 reais. Na época do seu lançamento no Brasil, o PlayStation 3 causou espanto ao ser anunciado por um preço para lá de estratosférico, R$ 7.890, o que daria inacreditáveis 16.857 pela correção da inflação hoje. Mas não foi só por aqui que o preço do sucessor do PS2 provocou rebuliço. Nos Estados Unidos, a versão do PS3 com um HD de 60 GB era vendido nas lojas por R$ 600, em torno de 3.256 na cotação de hoje. Os componentes de ponta eram a principal justificativa para o preço alto do videogame da Sony. O leitor em Blu-ray, processador Cell e chip gráfico exclusivo, além das placas de Wi-Fi e de Bluetooth. Tudo isso encareceu demais o PS3. Para comparar, o Xbox 360 tem preço inicial de lançamento de $400, ou seja, R$ 2.170 em 2005, enquanto o Wii saía por apenas $249, cerca de R$ 1.351 no seu lançamento em 2006. Resultado, o revolucionário console da Nintendo levou a melhor na geração, segundo os jogadores. Passando para 1989, o NEC Turbo Graphics CD custava aí, no ano de lançamento, os valores gerando entre $400. Se fosse lançado hoje, seria $821, cerca de R$ 4.455. Antes da SEGA apostar no CD para alavancar as vendas da Mega ou do Mega Drive, criando assim o Sega CD, outro console da geração de 16 bits já tinha tentado essa estratégia. Você sabia? Não sabia? É o Turbo Graphics 16. Chegou a ser um campeão de vendas lá no Japão, sob o nome da PC Engine, mas nunca emplacou aqui do outro lado. Um dos motivos é que o console foi lançado nos Estados Unidos na mesma época em que o Mega Drive, que tinha um trabalho de marketing muito melhor e acabou sendo eclipsado. O ineditismo do TurboGrafx, o primeiro videogame com leitor de discos do mundo, poderia dar uma vantagem ao console em meio à guerra entre a Sega e a Nintendo.
mas o preço alto e a falta de jogos para o novo acessório enterraram as pretensões de conquistar novos territórios. Apenas 500 mil unidades do TurboGrafx CD foram vendidas em todo o mundo. A NEC até tentou uma nova cartada em 1992 com o Turbo Duo, uma versão mais barata com leitor de CD embutido, mas o mercado já estava totalmente dominado pela dupla Mega Drives e SNS. Seguindo com o conteúdo, em 1977, o Atari 2600, se fosse lançado hoje, custaria 889 dólares. Naquela época ele foi lançado por 199. Se fosse lançado pelo tempo de hoje, pelo preço de hoje, com 89 dólares, ele custaria 4.824 reais. O clássico Atari Video Computer System, depois chamado de 2600, foi responsável pela primeira grande febre de videogames da história. Eu joguei, hein? Esse aí eu joguei. Devo estar no grupo de risco. Ele consolidou... Ah, se você jogou também, com certeza você deve estar no grupo de risco, hein? Ele consolidou a ideia de consoles capazes de rodar diferentes usando cartuchos. Então, uma novidade na época. Seu grande trunfo foi se aproveitar de jogos de sucesso dos arcades como Space Invaders e Pac-Man para conquistar esse mercado nascente. Era como ter um fliperama em casa, dizia a empresa. Essa novidade tinha um preço de 199 dólares, naquela época cerca de 1.075 reais hoje, que era compensado pelo valor baixo dos cartuchos vendidos por cerca de 20 dólares, cerca de 107 reais. Mesmo assim, o sucesso do Atari 2600 foi gigantesco e incentivou outras empresas a entrarem no mundo dos videogames. No Brasil, o console foi lançado em 1983 pela Polivox e também foi sucesso de vendas. Mas, naquele mesmo ano, o Atari 2600 acabou sucumbindo por conta das decisões equivocadas e foi engolido pela crash do mercado de games de 1983, deixando um legado que perdura até hoje. Em 1980, a Mattel Intellivision, ela fez um lançamento com um game aí custando 275 dólares. Hoje ele custaria 924 dólares, cerca de 5.014 reais. No começo dos consoles, foram muitos os que tentaram rivalizar com o Atari 2600 e o Intellivision foi o que chegou mais perto. Seu hardware era um dos mais avançados da época e sua estrutura modular permitia acrescentar acessórios que davam novas funcionalidades aos jogos. Um dos mais curiosos foi o adaptador para rodar games do próprio Atari 2600 e um serviço de assinatura para baixar títulos pela TV a cabo. Sim, isso na década de 80. O único problema da Intellivision era o preço. No lançamento, em 1980, o console saía por 275 dólares aproximadamente. Hoje, R$ 1.492 reais, na cotação atual. Enquanto o Atari 2600 já era vendido na época a 125 dólares, 678 reais. Em 1983, a Mattel lançou uma versão menor e mais barata, chamada de Intellivision 2, por 150 dólares, cerca de 813 reais. Foi essa versão que passou a ser vendida aqui no Brasil em 1983 pela Digiplay, sendo o único país fora dos Estados Unidos a comercializar essa versão. O problema é que o crash do mercado norte-americano de games já causava estragos e a Mattel acabou vendendo a marca Intellivision após mais de 3 milhões de consoles comercializados pelo mundo.
Em 1996, a Apple Bandai Pump vendeu o seu game no mercado por $600. Naquela época, R$ 1.014 pela cotação aí, ou melhor, $600 naquela época. Se fosse vendido agora, seria $1.014, cerca de R$ 5.503. A história da Apple tem alguns fracassos pelo caminho. O Piping foi talvez o maior deles. Em 1996, perdendo relevância no mercado de computadores pessoais, a empresa da maçã buscou no mundo dos videogames uma tábua de salvação. Em parceria com a japonesa Bandai, a Apple desenvolveu um híbrido entre computador e console, com acesso à internet e tudo. E o resultado foi desastroso. Para começar, o Piping tinha cara de console, era vendido como console, mas tinha preço de computador. $600, cerca de R$ 3.251. Para se ter uma ideia, o PlayStation era vendido pela metade desse valor. Além disso, apenas 25 jogos foram lançados, sendo a maior parte portes de qualidades inferior. Embora o Piping tivesse um hardware melhor que os rivais, por essas e outras, após vender 42 mil exemplares em todo o mundo, o produto acabou cancelado no ano seguinte, quando Steve Jobs retornou à Apple e iniciou o processo de reestruturação da empresa. Em 1991, a SNK New Deal, ela lançou o iOS por $650. Se fosse vendido hoje, ele seria $1.263, cerca de R$ 6.785. Nos anos 80 e 90, a SNK dominava o mercado de fliperamas e a ideia era migrar para o mercado de consoles, parecia, nesse caso, natural. Porém, os componentes de suas máquinas eram avançados demais para a época. Com 2 processadores e um chip gráfico de 24 bits, resultado, o preço do Neo Geo era astronômico. Nos Estados Unidos, o seu lançamento em 1991, o game era vendido a $650, aproximadamente R$ 3.494, mais que o dobro do SNES. Não apenas o console era caro, como os gigantescos cartuchos também. Cada um custava cerca de $200, cerca de R$ 1.000. Não à toa que a SNK, de início, pretendia vender o Neo Geo apenas para empresas, como lojas e locadoras de games. Porém, a alta demanda fez com que a empresa ampliasse o escopo para usuários domésticos, criando um nicho para videogames super caros. Obviamente que a Neo Geo não chegou a competir com a SNES e o Mega Drive, mas teve seu público fiel, tanto que ganhou novas versões como Neo Geo CD, Neo Geo Pocket. Mesmo assim, apenas 1 milhão de unidades do Neo Geo AES foi vendido em todo o mundo. Em 1993, a 3DO foi vendido aí, o 3DO da Panasonic, foi vendido por $700 naquela época. Se fosse vendido hoje, seria $1.284, cerca de R$ 6.897. A ideia por trás da 3DO, ou 3DO, era ambiciosa, criar não apenas videogame mais avançados de sua época, mas também um novo tipo de produto eletrônico que se tornaria tão comum nos lares quanto os videocassetes. Para isso, a empresa do fundador do fundador da EA, da Electronic Arts, Trip Hawkins, no caso aí, licenciou o novo produto para que as outras companhias pudessem fabricar, tanto como a Panasonic, a Sony, a Gold Star, e se tornaria a LG, só que essa estratégia de marketing não deu certo. Vendido no lançamento a $700, aproximadamente R$ 3.764, o 3DO era visto como um videogame caro demais
para consumidores. Pelo preço de um console, era possível comprar um Mega Drive e um SNES. No Brasil, na era pré-plano real, o caso aí, o 3DIL, chegou em 1984 com preços de até $1.500, cerca de R$ 8.000. Outra reclamação era a falta de jogos exclusivos, já que a maioria eram portes de outros sistemas. Mas a pá de cal foi a chegada de uma nova geração de videogames, como o PlayStation e o Sega Saturno. Assim, o 3DIL saiu de cena em 1996, vendendo 2 milhões de exemplares por todo o mundo. Em 1991 tivemos também o Philips CD. Ele foi lançado a $800. Se fosse lançado agora, ele custaria $1.500, cerca de R$ 8.363. Enquanto consumidores do mundo inteiro trocavam sua coleção de vinis por CDs, a Philips e a Sony davam os próximos passos para o novo formato que se consolidava como a parceria das duas empresas. Nesse caso, nasceu o CDI, ou o CD interativo. Para rodar esse ancestral do DVD e do Blu-ray, a Philips lançou um aparelho de mesmo nome com um preço até razoável para eletrônicos pioneiros, cerca de $800, na casa de R$ 4.315. O problema é que a interatividade e games andavam lado a lado, e o marketing em torno da novidade era que o CDI era um console futurista. Ele vinha até como um controle semelhante ao do Mega Drive. Você pode conferir nessa partezinha aqui, igualzinho o do Mega Drive. Porém, logo ficou claro que o CD interativo não era projetado para rodar games, já que a qualidade dos jogos era muito pior do que os de cartucho. O aparelho sobreviveu mais algum tempo por conta do seu conteúdo educacional e de jogos em FMV, Full Motion Video, também chamado de filmes interativos. Apenas em 1998, o CD interativo foi descontinuado com uma vendagem aproximadamente de 1 milhão de unidades, com informações do ING, Graham e Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. A gente está aqui fechando esse conteúdo de hoje. E aí, você gostou da matéria? Jogou algum desses videogames? Deixa aí no comentário. Se inscreve aqui no canal se você gostou desse tipo de conteúdo, para a gente trazer mais matérias como essas aqui no canal. Eu vou me despedindo, daqui a pouco eu volto. Hoje tem live, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e vem junto!